Oi gente, voltando aqui depois de um longo tempo sem gravar vídeo, mas agora eu tô voltando com tudo e vai ter vários vídeos ao longo desse ano no site, tá? Acompanhem aí e entendam legal o assunto. Bom, hoje a gente vai falar sobre Mesopotâmia e vamos entender alguns conceitos básicos aqui. Primeiramente, Mesopotâmia por quê? Mesopotâmia porque significa entre rios, tá? E que rios eram esses? Eram o Tigre e Eufrates. A palavra Mesopotâmia, ela não é da linguagem dos mesopotâmicos, ela é grega. Um grego chegou lá, viu que era entre rios e deu esse nome. Mas aí, qual a importância desses rios, desse Tigre e Eufrates, para a Mesopotâmia? É muito, muito importante, porque todas as civilizações, olha, não era um povo só dentro da Mesopotâmia. Todos esses povos, eles vão se desenvolver ao redor dos rios. Essas civilizações, elas vão se concentrar ali porque a vida delas depende da água. Uma coisa interessante é que essa saída da pré-história para a antiguidade, que a Mesopotâmia ela marca bastante isso, ela é devido à escrita, tá? E devido à formação de civilizações. Essas civilizações, gente, elas dependeram muito das técnicas de irrigação, tá? Essas técnicas de irrigação, elas promoveram a agricultura, a pecuária, coisas muito importantes para esses povos, que era a base assim, da economia deles. Daqui a pouco a gente vai ver mais isso. A Mesopotâmia, ela está situada aqui nessa área, tá? Do crescente fértil, ok? E por que crescente fértil? Bom, a gente vai entender que é o seguinte. Essa área era toda seca em volta, gente. Aqui, ó. Iraque, Síria, Irã. A gente sabe que são áreas secas. Só que aqui nessa área, devido aos rios nela presentes, era uma região fértil, tá? Tanto que vai se desenvolver depois o comércio, a gente vai ver isso bem direitinho ao longo desse slide. Ok? Então, vamos lá para o próximo. Aqui tem uma foto que exemplifica bastante essa questão da agricultura irrigada, ok? Vamos observar aqui, ó. Os rios, eles estão aqui, mas se cortou caminhos, diques, ao longo de todas as cidades e estados aqui, ó, dessas áreas assim, para que se pudesse irrigar mesmo a plantação, ficasse mais fácil de fazer as coisas, tá? E eram assim cortadas por rios essas cidades mesopotâmicas. Vamos voltar aqui, desculpa, tive que pausar o vídeo porque eu tinha esquecido das animações. Mas vamos voltar a explicar. A gente já entendeu que as cidades eram irrigadas aí por todos esses rios e tal. E aí se desenvolveu a economia, que eu falei pra vocês, e também se desenvolveu o comércio, tá? Quando eles começaram a plantar aí, eles começaram a ter mais do que consumiam. E aí eles começaram a exportar. Mas vamos falar um pouquinho mais disso depois. Vamos passar aqui. Aqui a gente tá vendo uma área desértica, tá? Como era seca a área da Mesopotâmia. Mas passava esse rio aí. Digamos que seja o rio Tigre. O que é que os mesopotâmicos faziam? Era isso que eles faziam. Eles cortavam diques para que a água ela pudesse escorrer por várias áreas. E aí o solo se tornava fértil, meus amigos, irrigado, ok? Vamos lá. Não era uma cidade só, eram várias cidades e estados. Aqui a gente tem um mapa da Suméria, tá? Que vai ser dos povos sumérios, do povo sumério, né? Que é um dos principais povos. A gente destaca aqui Uruk, tá? Essa cidade aqui, ó. Ur, Eridu, tá? Aqui a gente pode ver a Babilônia. A Babilônia não faz parte do povo sumério, a gente vai falar mais dela depois. Mas a gente pode destacar essas cidades aqui. Novamente aqui, ó. Tá vendo as cidades todas perto dos rios? Mesmo que um pouquinho afastado, tá uma proximidade, tá? Elas procuravam ficar bem próximas disso aí. E essas cidades, gente, elas eram adaptadas às cheias, né? Porque o rio a gente sabe que enche. Querendo ou não, ele enche, ele seca. E elas eram adaptadas. Por isso criaram também esses diques, essas fortificações, para que a água não invadisse. Tá? Vamos voltar aqui. Isso aqui, gente, ele também ajudava a água, quando o rio enchesse aqui, a água não transbordar e inundar todas as casas, tá? Vamos lá.
Essas cidades-estados, importante que a gente saiba que eram vários povos, não era um povo só. Isso é muito importante. Se perguntar assim, a Mesopotâmia era um povo? Não, tá errada. Tá? Já pode eliminar uma questão aí com isso fácil. A economia da Mesopotâmia. Gente, existia uma coisa naquela época chamada meio de produção asiático. O que era isso? O meio de produção asiático é quando o governo, o Estado daquela época, ele tomava conta de todo mundo. Tudo ali era dele, tá? O que você produzia era dele, o que você tinha era dele, sua casa era dele, tudo era do governo. Mas o governo também tinha que se preocupar com você. O governo, ele tinha o dinheiro, ele tinha que distribuir igualmente à sociedade, ele tinha que distribuir para a sociedade, ok? Quando desse uma enchente, o governo é que tinha que cuidar de fazer as obras para que isso não prejudicasse. A comida devia ser distribuída, o governo tem a obrigação de alimentar o povo, certo? Vamos lá, passei. Não. Sim. Agricultura e pecuária. Agrário e pastoril. Pastoril, a gente pode chamar também, tá? A agricultura, a gente já viu que é por causa da água, do solo fértil, ok? A pecuária, se tinha comida, se tinha água, podiam criar animais. Isso era bom para que eles pudessem consumir proteína, carne, apesar de que eles não tinham muita noção disso ainda. E quando essa comida começou a sobrar, eles desenvolveram uma coisa chamada comércio. Os sumérios até se destacaram por isso, a gente vai ver mais tarde. Esse comércio, eles, como tinham solo fértil, eles vendiam comida, grãos, carne, mas mesmo sendo fértil, o solo deles era pobre em minerais e as terras não tinham muita madeira. E aí é por isso que também eles faziam parte desse comércio, porque eles podiam comprar isso aí. Vendia o que tinha, comprava o que não tinha, ok? Vamos lá. Aqui, gente, é uma parte muito, muito importante. Você tem que compreender isso bem direitinho. Sociedade da Mesopotâmia. Não é sociedade, não são os povos separados. É a sociedade em geral. Ela era dividida em 3 partes. Essa aqui, como a gente pode ver, é a base da sociedade, tá? São os escravos. Voltando aqui, desculpa aí de novo. A sociedade, ela era... A base eram os escravos. Mas uma coisa que é importante entender é que eles não eram maioria. Na Mesopotâmia, a gente não tinha maioria escravo, tá? Como algumas pirâmides por aí representam. A maioria eram pessoas pobres, mas não eram escravos. Eram a segunda camada, que é formada por agricultores, comerciantes e artesãos, tá? Eles eram a maioria do povo, eram pessoas pobres, mas eram pessoas livres, ok? E sustentavam aí mais ou menos a Mesopotâmia. A parte mais no topo da pirâmide, digamos assim, é a elite agrária, que eram formadas por militares, sacerdotes e reis. Gente, pelo amor de Deus, essas imagens aí, elas são meramente ilustrativas, tá? Não tinha papa, não tinha coroa, assim, nem essas armaduras, tá? Então, menos aí. Mas é importante ressaltar aí que o rei, ele era visto como um deus. Ou seja, o regime era teocrático. Não é teocêntrico, com Deus no centro, aí seria a igreja no poder. É teocrático, com o rei sendo um deus, certo? Os sacerdotes também eram muito bem vistos, só que eles tinham um papel importante de prever as coisas. Enchentes, secas. Se eles errassem, pegava pesado aí pra eles, não era muito legal. Então eles tinham um papel bem importante, tá? E os militares, claro, eles protegiam a área. Vamos lá. A religião dos povos mesopotâmicos. Eles eram politeístas, tá? Todos eles eram politeístas. E cada cidade, ela tinha o seu deus, tá? São vários deuses, cada um para as cidades-estados. E uma coisa importante é que as pessoas dessa época, elas viviam em função da religião. Tanto que a gente vê que o Estado é teocrático, tá? Elas têm esses templos enormes, zigurates, que demoravam muito tempo para construir, e eles construíam, tá? Vamos lá. Os povos mesopotâmicos. Essa é uma parte muito importante, porque
é uma parte que vai ser dividida, vai ter que ter uma tensão. Tem várias características, vai ter que aprender a associar uma com a coisa. Mas a gente vai ver devagarzinho, dá para aprender, ok? Os sumérios, uma coisa importante, os sumérios foram os primeiros lá, né, na Mesopotâmia. Eles tinham, todos eles, na verdade, tinham autonomia religiosa, política e econômica. Eram povos distintos, então tinham tudo isso distinto, ok? Nos sumérios não tinha propriedade privada. O chefe era o patese. E eles criaram a escrita. Não é criaram a escrita. Muita gente diz que os sumérios criaram a escrita, mas não é verdade, tá? Eles criaram essa escrita. Por quê? Ao mesmo tempo, lá na Mesopotâmia que estava se fazendo escrita também em outros lugares, tá? Então, é importante entender que não foram os primeiros, a gente não tem certeza. Mas vamos lá. Sumérios criaram esse tipo de escrita aí, que é chamado cuneiforme. Por que cuneiforme? Porque era escrito com uma cunha, tá? Era gravado na pedra, não tinha como apagar, tá? Importante isso daí. Os sumérios mais tarde foram conquistados pelos acádios. Não é que um tenha surgido depois de ter conquistado, não. Eles viveram juntos. Mas aí um povo ficava mais forte e conquistava o outro, ok? Os acádios dominaram os sumérios. Eram extremamente expansionistas, tá? A gente vê essa setinha aí crescendo, porque eles eram expansionistas, gostavam de expandir o território. E dominadores, tá? Lógico, né? Para expandir o território tem que dominar outros povos. Isso é óbvio. Quando eles dominaram os sumérios, eles não fizeram como alguns dominadores por aí do mundo, que simplesmente pegaram e arrasaram com esse povo. Eles absorveram a cultura, até porque, gente, se os sumérios já estavam sobrevivendo naquele local, sabiam viver, tinha que pegar as facilidades que eles tinham, né? As maneiras que eles já tinham de viver ali. Só que mais tarde os acádios, eles se diluíram. Por quê? Eles, toda vez que dominavam um povo, pegavam aquelas pessoas e obrigavam a lutar ao lado deles. Essas pessoas um dia se revoltaram, claro. E aí, se destruiu de dentro para fora, digamos assim. Os próximos são os babilônicos. Eles tiveram como principal rei Hammurabi, tá? E Hammurabi criou o Código de Hammurabi, que nós conhecemos pela lei de tabelião, né? Olho por olho, dente por dente. Mas não é só isso, ele era bem completo até, tá? Falava de trabalho, religião, casamento. Ele falava de uma série de coisas. E é importante também que essa questão de olho por olho, dente por dente, ela não é assim, tá? Na verdade, dependia muito da sua classe social. Se você matasse um escravo e você fosse um homem livre, você não ia ser morto, você ia ter que dar outro escravo, tá? Aquela pessoa dona do escravo. Uma coisa também importante sobre a Babilônia é que babilônicos era o nome deles, mas eles eram os amoritas. Babilônicos porque estavam na Babilônia, tá? Mas eram amoritas. Lembra disso aí, se querem só prova amorita, já sabe que a gente está falando dos babilônicos. Eles, quando chegaram aí nessa região da Mesopotâmia, eles unificaram a língua e a escrita. E a religião, desculpa. A língua e a religião, tá? Importante aí. O Código de Hammurabi, uma coisa importante também sobre ele, é que foi o primeiro código de leis escritas. Não foi o primeiro código de leis, foi o primeiro código de leis escritas. Lembra disso. Assírios. O povo assírio, eles eram expansionistas, guerreiros ferozes, terroristas, basicamente. Eles botavam medo, muito medo. Todo mundo tinha medo dos assírios, tá? Eles tiveram o primeiro exército, gente. Eles criaram um exército, tá? Não era aquele pouquinho de guarda protegendo, era um exército. E eles também eram muito inteligentes. Você acha que eles só eram trogloditas? Não, não. Eles tinham uma tecnologia armamentista muito legal, tá? Eles eram, sim, pessoas importantes. Bom, vamos lá para os caldeus agora.
caldeus, eles tiveram como principal rei Nabucodonosor, que é uma pessoa que muitos conhecem pela Bíblia e tal, como uma pessoa que dominou os hebreus, escravizou lá o povo, era uma pessoa ruim. Mas, gente, Nabucodonosor era uma pessoa também incrível, tá? Os caldeus também estavam na hora da Babilônia e construíram um zigurate, tanto que eu botei essa imagem de zigurate porque foi bem importante essa construção. Nabucodonosor construiu para uma pessoa que ele gostava lá, uma mulher, e ele era muito esperto, tá? Ele fez com que a Babilônia realmente crescesse, desenvolveu a agricultura naquela região. Então o cara foi muito top, ok? Mas agora vamos fazer umas questões pra gente ver se pegou esse assunto direitinho aí. Vamos lá, primeira questão. A Mesopotâmia foi o berço de muitos povos da Antiguidade Oriental, como os sumérios, responsáveis pelo desenvolvimento da primeira forma de escrita da humanidade. Não, gente, tá? Não. Vamos aí dizer, a questão tá um pouco errada, mas vamos ignorar essa parte. E os assírios, famosos por terem construído a grande biblioteca de Nínive. Beleza. O termo Mesopotâmia foi cunhado pelos gregos e seu significado faz menção... E aí, eu falei pra vocês, não foi? Letra A posição geográfica daquela região entre os rios Tigre e Eufrates. B. Há uma lenda existente na região a respeito de um ser mítico. C. A produção de tinta púrpura, que era parte importante do comércio da região. D. A trajetória do importante rei lendário conhecida a partir do registro da epopeia de Gilgamesh. Gente, a epopeia de Gilgamesh foi uma das primeiras histórias, tá? Escritas assim, foi muito interessante. Falava de um rei que os deuses tinham raiva dele porque ele ganhava tudo, era muito egoísta e tal. E aí mandaram um monstro lá pra batalhar com ele, acabaram sendo amigos, mas o monstro morreu. E aí, tentando ser imortal, Gilgamesh foi procurar um senhorzinho que contou a ele um senhorzinho que vivia há muito tempo, contou a ele que tinha sobrevivido a um dilúvio e construiu um barco grande. Você já ouviu essa história aí? Mandou uns pássaros pra ver se tinha terra. Eu acho que eu já ouvi, hein? Mas vamos ignorar. Ao primeiro povo que habitou naquela região antes dos sumérios? Letra A, claro, posição geográfica daquela região entre os rios Tigre e Eufrates. Beleza? Segue aí. 2. A respeito dos povos mesopotâmicos, selecione a alternativa verdadeira. Os acádios desenvolveram a primeira forma de escrita da humanidade, conhecida como escrita cuneiforme. Não foram os acádios, foram os sumérios que desenvolveram a escrita cuneiforme, mas não é a primeira. Bom, pode ser a primeira, a gente não sabe ainda. Os sumérios desenvolveram a primeira forma de escrita alfabética da humanidade. Não tinha alfabeto. O Código de Hammurabi tinha como lema a Lei de Talião. Desculpa de falar tabelião, é talião. Que defendia a ideia do olho por olho, dente por dente. Certo. Os caldeus tiveram como principal rei Assurbanipal, supostamente responsável pela construção de jardins suspensos da Babilônia. Assurbanipal foi rei dos assírios. Ok? Os assírios eram conhecidos por serem extremamente pacíficos? Não. Sem vocação para a guerra? Não. Então é a letra C. Desculpa. Leia as afirmativas a seguir e encontre a alternativa falsa. Os sumérios organizavam-se em cidades-estados e destacavam-se cidades como Ur, Uruk e Eridu. Certo. Os acádios formaram um breve império que se desenvolveu sob a liderança de Sargão I. Enfraqueceram-se a partir de rebeliões internas e da chegada de povos estrangeiros. Vamos ver. Sim, né? Os amoritas ficaram conhecidos por ter constituído o primeiro império babilônico, além de criar o Código de Hammurabi. O rei Hammurabi desenvolveu a agricultura da Babilônia. Certo. Os assírios constituíram uma sociedade extremamente militarizada, que a partir da guerra formaram um vasto império centralizado. Ok. Os caldeus tiveram na figura de Nabucodonosor seu primeiro rei, sim. Seu principal rei, sim.
e foram conquistados por Alexandre o Grande após a batalha de Gaugamela. Não, gente, eles foram conquistados pela Pérsia, ok? Então, é isso aí, valeu.